Sejam todos bem-vindos a esta casa, sintam-se acolhidos. Esse é um capítulo bem extenso, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos traz grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento que ele nos traz é de que a gente deva ter um cuidado muito grande quando a gente for fazer a caridade. Que a gente não faça a caridade diante dos homens, porque se a gente assim o fizer, nós já recebemos a nossa paga, né? Os homens vão dizer, olha, aquela pessoa fazendo tudo isso por esses seres que estão tão necessitados. Nós devemos fazer a caridade, mas apenas para que Deus enxergue. Se possível, esconder a mão que estendeu, né? A caridade a quem estava necessitando. Fazer o bem sem ostentação é muito mais louvável. Fazer o bem sem ostentação, ele faz a caridade duas vezes, porque ele faz a caridade física, dando a quem necessita, e ele faz também a caridade moral, porque ele não se expõe ao fazer a caridade. Ele faz a caridade sem se mostrar. A gente sabe que durante aqueles infortúnios da vida, né, as catástrofes, enfim, quando acontece algum terremoto, alguma coisa nesse sentido, as pessoas se tornam muito solidárias, né? Dentro dessas catástrofes coletivas, existem aquelas que são individuais, que nós vemos, mas que nós devemos sentir até onde a gente vai conseguir auxiliar. E a gente percebe nesse momento que as pessoas são muito solidárias, né? Nós passamos por um período, há 2 anos atrás, de uma pandemia, e a gente via chegar mantimentos a muitos lugares, onde as pessoas tinham necessidade, porque perderam seus entes queridos, perderam o arrimo da família, e nós, especialmente brasileiros, nós somos muito solidários, nós ajudamos muito as pessoas, mas ajudar discretamente, ajudar sem que o outro perceba. Nesse capítulo do Evangelho, ele conta a história de uma senhora que era uma senhora bem distinta, né? Era uma senhora distinta que era acompanhada de uma menina, de uma jovem, que estava assim mal vestida e que ela visitava os locais mais longínquos e os locais onde mais havia necessidade da caridade. Então, conta a história que ela entrou em uma casa e foi subindo, subindo, e foi até o último quarto, onde se encontrava uma mãe, e junto com essa mãe, algumas crianças. O pai estava hospitalizado, e a mãe não podia sair porque tinha que cuidar das crianças e não conseguia suprir os alimentos para essas crianças. Essa senhora, ela levava os mantimentos, levava vestimentas, para que essas crianças pudessem ir à escola bem agasalhadas, para que elas não fossem com fome, para que elas tivessem com a fome saciada, que elas estivessem bem. Depois que ela passava por ali, ela ia até o hospital para ajudar o pai, para dar notícias da família, dizer como eles estavam. Daí ela ajudava a cuidar dele, dos ferimentos que ele tinha. E aí, depois, ela seguia o seu trajeto. Ninguém sabia quem era essa senhora. Ninguém sabia o nome. Ela era adorada por
muçulmanos, por católicos, por protestantes, ela era adorada por todo mundo. Mas ninguém sabia quem ela era. Sabiam que era uma senhora distinta, que ela tinha uma palavra de consolo para todos aqueles que estivessem precisando, e era isso que ela fazia. E essa menina que acompanhava ela era filha dela. E um dia ela disse: mãe, eu também queria fazer a caridade. E daí a mãe pensou e disse para a filha assim: se eu fizer alguma coisa e te der para te fazer a caridade, eu vou fazer o trabalho e tu vais receber o mérito. Então, minha filha, quando eu for ao hospital ajudar a cuidar dos doentes, tu podes me ajudar. Essa é uma caridade que é tua, não é de ninguém mais, porque tu estás doando alguma coisa que é única e exclusivamente tua. Agora, se tu quiseres fazer a caridade material, bom, daí a gente tem uma outra conversinha. Daí tu vais ter que aprender a costurar, para fazer as roupas para essas crianças, e tu levares, então, essas roupas que tu mesmo confeccionou para essas crianças. Aí sim, tu estás fazendo a caridade material com alguma coisa que foi produzida por ti. E essa menina, então, sim, quis aprender, porque essa mãe estava ensinando a verdadeira caridade para essa menina. De que forma a gente vai fazer a caridade? Quando a gente pensa em caridade, a forma mais fácil é a material. A gente pensa assim, vem alguém pedir alguma coisa, eu vou saciar a fome dessa pessoa, eu vou dar um dinheirinho para ela, ela vai saciar a fome, eu já fiz a caridade por hoje. Gente, essa é a mais fácil. Essa é a mais fácil, e nós estamos dando o que não é nosso, o que não nos pertence, o que nos foi emprestado por Deus enquanto nós estivermos aqui. Olhar com atenção, olhar com carinho, olhar com esmero para quem está ao nosso lado, essa é a caridade moral. Poder parar e ouvir alguém, essa é a caridade moral. E se a gente for parar um minuto de pensar nos nossos problemas, nas nossas preocupações, que todos nós temos, e não são poucas, né? Porque ninguém vem aqui para passar férias, né? Numa colônia de férias, a gente vem para evoluir, cada um tem as suas dificuldades para serem superadas, mas se a gente pudesse parar numa rua movimentada e olhar o semblante das pessoas, como elas estão caminhando, como elas se aproximam de nós, como elas estão, muitas vezes, com as feições desfiguradas, como elas estão, às vezes, tristes, porque isso é visível para a gente. Quem tem um pouquinho de sensibilidade consegue enxergar. A gente consegue enxergar quem vem em nossa direção está feliz, porque, via de regra, já vem sorrindo, né? E, via de regra, quem não está tão feliz não vem sorrindo, não vem mostrando os dentes. Então, é bem interessante a gente poder dizer alguma coisa para essas pessoas. Eu vou contar um episódio que aconteceu essa semana, semana passada comigo, no meu retorno. Eu estava voltando e tinha uma senhora com umas 5, 6 malas em cima de um carrinho. E ela não conseguia carregar, ela não conseguia entrar
no toalete, e ela queria entrar no toalete das pessoas com necessidades especiais, porque ele é bem maior e ela ia poder entrar com o carrinho e cuidar das malas dela. Daí a senhora da limpeza disse, não, aqui a senhora não pode entrar, aqui é só para deficientes. Foi essa fala. E aí eu entrei, quando eu dei meia volta, eu vi aquele carrinho, vi uma porta aberta, e dentro daquela porta estava a senhora. E eu disse para ela, por que tu não me pediu ajuda? Por que tu não me pediu? Eu ia cuidar das tuas malas. Eu ia cuidar para ti das tuas malas. Ela disse, nunca me passou pela cabeça que alguém pudesse fazer isso por mim. Daí eu perguntei para onde é que ela estava viajando. E ela disse que ela estava indo para Angola. Eu confesso para vocês que foi um momento como se eu estivesse encontrando alguém dos meus antepassados. E eu disse para ela, eu posso te dar um abraço? E aquilo foi tão significativo, ela me agradeceu tanto, perdeu todo o mérito hoje, né, da coisa que eu fiz, porque eu estou contando para vocês. Mas eu quero dizer que um abraço, um olhar diferente que a gente possa dar, faz toda a diferença para quem está na nossa frente. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa olhar o nosso irmão realmente como a gente quisesse que eles estivessem olhando para nós. Que nós possamos dar aquilo que nós gostaríamos de receber, aquilo que nós temos para dar. Diferente disso, não dá. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Né? Então, que a gente possa pensar nisso. Esse capítulo é bem grande, é bem extenso. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Esse manual da vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele livro que a gente deveria ter na nossa cabeceira, porque ele nos traz muitos ensinamentos. E ele nos ensina como passar dia após dia. Às vezes, a gente está muito triste com alguma coisa. E a gente abre uma página aleatória e ele vai nos dar uma resposta. E a gente fica muito feliz. Mas muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus por aquela resposta que a gente teve. Então, sejamos gratos por tudo que nós recebemos e possamos também agradecer por tudo aquilo que a gente pode estar fazendo pelo nosso irmão, por aquele que está lado a lado com nós. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos proteja e que assim seja.